Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, Santo Antônio de Lisboa, podem se sentar. Caríssimos fiéis, nós temos hoje como epístola um trecho da carta escrita por São Paulo Apóstolo aos Filipenses, que eram os fiéis por quem mais ele demonstrava afeto. De fato, nós vemos hoje São Paulo dizer que traz estes católicos no coração, que eles os possuem no coração em todos os momentos e que eles são a sua alegria. E dentro destas palavras de alegria, nós temos bem claro a obra a ser cumprida por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Santa Igreja, pelos sacerdotes e por todos os fiéis. São Paulo diz: estou certo no Senhor Jesus que aquele que começou em vós esta boa obra a levará a bom termo até o dia do Senhor Jesus. Ele trata aqui do cumprimento da obra de Deus até o dia do Senhor Jesus, que é o dia do retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, seja para toda a humanidade, seja para nós individualmente, até o fim do mundo, o juízo universal, ou até o fim do mundo, nosso juízo particular, a nossa morte. E qual é esta obra? Esta obra de Deus é a redenção, é a nossa salvação e, para tanto, a nossa contínua santificação até o momento em que nos apresentarmos diante de Deus na eternidade. Com efeito, nós fomos criados por Deus para retornarmos a Ele. E para que isso se dê, em função do pecado dos nossos primeiros pais, que nos separou de Deus, veio até nós nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus encarnado. E no alto da cruz, sofrendo a sua atroz paixão, derramou até a última gota do seu sangue. Além disso, fundou a Santa Romana Igreja, instituiu os sacramentos, instituiu o sacerdócio, ou seja, mereceu para nós a graça e nos deu os meios de obtermos esta graça. Graça esta pela qual nós somos santificados. Graça esta que nos faz estar novamente na amizade de Deus e unidos a Ele. Graça esta pela qual a Santíssima Trindade habita em nossas almas.
Santidade esta absolutamente necessária para nos salvarmos. De fato, só vai para o céu quem é santo. Só vai para o purgatório quem é santo. E não confundam, senhores, santo com canonizado. Não estou dizendo que é necessário fazer milagres para ir para o céu. Não estou dizendo que é necessário, verdadeiramente necessário, se conseguir melhor, mas fazer estupendas obras de apostolado, bilocar, ter a ciência das consciências, nada disso. É necessário estar em estado de graça. É necessário conservar esta graça em nós e, portanto, a união de Deus conosco. Ou seja, um verdadeiro chamado universal à santidade. Ninguém escapa deste chamado. Nosso Senhor falou: sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. O parâmetro de perfeição é o próprio Deus. Ninguém escapa desta obrigação. Não existe uma classe de santos e outra classe de fiéis comuns e normais. Não, senhores, o normal é ser santo. Não é normal estar em estado de pecado mortal. Não é normal ser escravo do demônio. Não é normal colocar em risco a salvação eterna. Não é normal ser um morto-vivo. Os zumbis não são normais. Ou melhor, nem existem. E quando nós estamos em estado de pecado mortal, nós somos zumbis. Nós andamos, nos mexemos, mas estamos mortos e podres por dentro. Então ninguém escapa desta necessidade da santidade, desta necessidade da graça de Deus para a salvação. E nós temos os meios para manter a vida da graça em nós. Já os mencionei. Nosso Senhor morreu na cruz para merecer este tesouro da graça. Ele fundou a igreja e o sacerdócio católico para transmitir a graça, para ensinar a sua doutrina, para governar a sua igreja, para administrar a graça pelos sacramentos. Então nós temos a graça em primeiro lugar pelo sacrifício redentor de Cristo no Calvário. Nós temos a graça pelo corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja. E temos a graça pelo sacrifício daqueles que são outros Cristos. Pelo sacrifício de vida e entrega total dos sacerdotes que se pregam à cruz de Cristo. Cristo é sacerdote e vítima. Os sacerdotes da lei, da nova lei, os sacerdotes católicos, também são, portanto, como Cristo, sacerdotes, mas também vítimas, que se entregam em sacrifício pela salvação
de todos os homens. Como disse São Paulo apóstolo na epístola de hoje, porque vos trago não só no coração, mas também nas cadeias, na defesa e na confirmação do Evangelho. E assim, nós temos também a necessidade do sacrifício de cada um de nós, sacerdotes ou não. De fato, como diz o próprio São Paulo, Cristo é a nossa vida e a morte é o lucro. Nós temos a graça que faz com que a nossa eternidade se inicie já nesta vida. É um começo da vida eterna. Nós temos a graça que nos dá a verdadeira consolação necessária para suportarmos as cruzes e as provações dessa vida. E de fato, caríssimos, a caridade exige sacrifício, não há amor sem sacrifício. Deus é o nosso maior bem. A vida eterna é o nosso maior bem. É o nosso fim último. Nada há de maior, nada há de mais perfeito, nada há de melhor do que a vida eterna. A nossa salvação, a nossa eternidade vale todo e qualquer sofrimento. E diante do sacrifício sangrento de Cristo, do quanto Ele sofreu por nós, devemos nós também, em função do bem que Ele quer nos dar, que é a vida eterna, nos sacrificar por Ele e pela nossa salvação. Mas mais que isso, a felicidade genuína exige sacrifício. Como diz um ditado alemão, o homem só é feliz no sacrifício, pois somente no sacrifício ele possui a satisfação do bem conquistado. Somente no sacrifício ele tem noção da bondade do bem conquistado. E assim nós temos esta verdadeira obra de Deus, iniciada por Cristo do alto da cruz, e que atingirá o seu termo no nosso reencontro com Cristo na eternidade. Obra esta que deve crescer constantemente. Afinal, a cada momento nós temos as graças que são necessárias para nos conformarmos à vontade de Deus e para nos dirigirmos a Ele. Nós devemos constantemente crescer na caridade, correspondendo às graças que Deus nos dá. É esta a obra de Deus. E assim, nós corresponderemos à vontade de Deus enquanto instrumentos para o cumprimento da sua obra. Na medida em que nós crescemos na caridade, na medida em que nós nos santificamos, nós estamos contribuindo para a obra da redenção, para a obra da santificação. Nós estaremos sendo sal da terra e luz do mundo, colaborando com o cumprimento da obra de Deus no mundo. E de fato, caríssimos, na apostasia dos
tempos atuais, em que a sociedade e os indivíduos abandonaram a Deus. E não somente isso, a exemplo de Lúcifer, iniciaram um verdadeiro culto do homem, destronando Deus, renegando a verdadeira religião, que é o culto do Deus que se fez homem pela encarnação, para adotar o culto luciferino do homem que quer se fazer Deus. Diante desta apostasia dos tempos atuais, em que as sociedades e os estados recusam aceitar a soberania de Deus, adotando a blasfêmia do laicismo, nós temos esta obrigação de sermos instrumentos desta verdadeira e legítima obra de Deus, que é de forma clara, aberta e insistente, a tempo e a contratempo, proclamar em todos os momentos a fé católica, sem concessões, sem covardias, sem respeito humanos. Proclamar de forma clara, aberta e firme a fé católica, sem se esconder, sem adotar uma máscara laicista, escondendo a nossa fé atrás de portas e nomes laicos. Devemos verdadeiramente levantar o estandarte de Cristo Rei, para que Ele reine abertamente, e não de forma escondida, e não de forma discreta, mas que Ele reine abertamente sobre todas as almas, para que sejamos verdadeiramente luz do mundo, e não luz de uns poucos que sabem a portas fechadas. Nós devemos proclamar a nossa fé nos tetos, como diz nosso Senhor, para que Cristo reine em todas as almas, em todas as famílias, em todas as sociedades, em todos os status, sem a usurpação dos seus direitos, como é feito na sociedade apóstata pelo laicismo, pelo racionalismo, pelo naturalismo. Devemos verdadeiramente proclamar Cristo Rei e proclamar os direitos de Deus, para que nós possamos dar a Ele aquilo que lhe é devido, e para que o próprio Estado dê a Deus aquilo que Ele, como criatura, deve a Deus, e para que Ele seja verdadeiramente ordenado ao seu Criador. Cristo é o fim último e a causa primeira de todas as criaturas, incluindo o Estado, as sociedades, as famílias. Então devemos verdadeiramente proclamar a realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo e exaltar a Santa Romana Igreja, que deve ser respeitada, e na sua obra suprema, que é a realização desta obra de Deus, que é a nossa santificação, deve ter toda a liberdade para agir dentro do Estado e deve ter todo o poder para ordenar o próprio Estado ao seu fim último. E assim, somente assim que nós podemos realizar a legítima e verdadeira obra de Deus na sociedade.
para que Cristo reine. Não há obra de santificação, não há uma obra boa, não há uma obra que seja de Deus, que esconda a Deus, que faça concessões à revelação de Deus, que não leve consigo o estandarte do reinado social de Nosso Senhor. A nossa missão é aquela de São Pio X em sua primeira encíclica: restaurar tudo em Cristo, para que Cristo seja tudo e em todos. Lema este que foi tirado justamente de São Paulo Apóstolo. Na sua epístola aos Colossenses, para a primeira parte, e na sua epístola aos Efésios, para a segunda. Somente assim nós poderemos ser luz do mundo, sal da terra. Somente assim poderemos colaborar com a obra de Deus, que é a nossa redenção. Ou restauramos tudo em Cristo, ou nós destronamos Cristo. Ou restauramos tudo em Cristo, ou estaremos restaurando tudo no anticristo. Ou nos dirigimos para o nosso fim último, ou nos dirigimos para a condenação eterna. Ou Cristo é Deus e reina abertamente, ou então permanecemos escravos do demônio e renegamos o seu direito. Mas não desanimemos. Sejamos a luz do mundo. Sejamos o sal da terra. Aquilo que ouvimos, proclamemos sobre os tetos. Como diz São João Crisóstomo, os astros brilham na noite, eles cintilam nas trevas. Longe de ser vencidos pela escuridão que os envolve, na noite eles aparecem ainda mais brilhantes. Assim será para ti se permanecerdes justo no meio dos perversos. A tua luz aparecerá ainda mais brilhante. De fato, não temos que desanimar. Nós temos justamente a garantia de, com a graça de Deus, poder cooperar com a sua verdadeira obra de redenção, santificação, para que Cristo seja restaurado em tudo e em todos. Peçamos, portanto, a graça de cooperar verdadeiramente com a obra de Deus pela fidelidade à graça, pela caridade ardente que nos impulsiona ao sacrifício, pela profissão pública da fé e pela nossa luta constante para restaurar tudo em Cristo abertamente, para que Cristo reine sobre a sociedade e sobre as almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.